É possível calcular essa área? Sim, é possível calcular. Como que calcula essa área? Então tem alguns aspectos que a gente tem que levar em consideração para fazer o cálculo da área necessária para você se tornar autossuficiente. O que a gente precisa levar em conta? O principal é o tipo de hortaliça, tá? Que hortaliça que você quer plantar? Quando a gente pensa numa horta doméstica, a gente não está pensando em 1, 2, 3 tipos de hortaliça. A gente está pensando numa variedade para atender a necessidade. Então, aqui em casa mesmo, hoje em dia minha horta tem mais de 30 tipos de hortaliça. Porque a gente gosta de comer com diversidade. Se você vai no supermercado para você comprar ou no varejão para comprar as hortaliças, você não vai ter um leque ali para você escolher? Vários tipos de folhosa, vários legumes para você poder refogar, vários tipos ali de tubérculo de raiz, né, para você consumir. Então você tem que ter diversidade, que é para ter uma variedade nutricional. Não pode comer só um tipo, na verdade. O prato tem que ser diversificado. Então, cada tipo de hortaliça vai ser relevante na hora de calcular essa área. Vocês vão entender mais isso. Olha. Outra coisa que também tem que ser considerado é qual que é a produtividade de cada hortaliça. Então, se eu tenho 30 tipos de hortaliça, cada hortaliça vai ter uma produtividade por área. Então, tem hortaliça que produz bastante por área, tem outras que produz menos por área. E, além disso, tem a produtividade por tempo. Então, a gente chama isso de ciclo da cultura, ou tempo que demora entre o plantio até a colheita. Então, eu vou colocar o nome aqui, ó, que chama isso aqui, não, nome técnico, né? Ciclo da cultura. Então, o ciclo da cultura, seja qualquer tipo de cultura, cultura é a cultura é aquela planta, é o vegetal, né, que você está querendo plantar para consumir. Então, seja as suas hortaliças, seja a fruta, seja os grãos, soja, né, então são culturas, né, são vegetais que foram domesticados, né, e hoje em dia a gente trata eles como uma cultura. Então, qual que é o ciclo da cultura? Então, por exemplo, tem cultura que tem um ciclo bem rápido, que você plantou, rapidinho ele já vai crescer e você já vai colher. Tem outros que demora muito e muito tempo. Então, isso também tem que ser levado em consideração. E outra coisa que a gente precisa também levar em consideração é, quando a gente tem o objetivo de plantar para autoabastecimento, a gente tem que sempre ter hortaliça, o alimento, né, no ponto de colheita. Diferente muitas vezes de um produtor rural. O produtor rural, às vezes, ele tem um contrato lá e ele tem que oferecer, naquela safra, ele tem que oferecer tantas caixas de morango. Então, ele vai fazer aquilo uma vez só. Agora, aqui não, aqui a gente vai ter que ser sempre tendo fornecimento na quantidade correta para não faltar. Porque se chegar uma hora que você não tiver no ponto de colheita, você vai ter que ir lá no mercado comprar. E aí já furou a nossa ideia da autossuficiência. Então aqui a gente vai ter que ter uma frequência correta para sempre poder colher aquele alimento. Então aqui ó, a gente tem que pensar que sempre tem que ter no ponto de colheita, né? Então ó, vou colocar aqui ó. Então, a nossa frequência aqui, ó, de colheita tem que sempre ter, tá? Então, sempre vai ter que ter alimento no ponto de colheita. Então, esse daqui são as premissas para a gente calcular essa área. Então, vou partir para um exemplo aqui mais prático para vocês poderem visualizar isso ali na prática, vocês vão entender melhor. Então, pra gente começar aqui, eu vou fazer o exemplo da alface, que é a rainha das hortaliças. Toda horta tem que ter uma alface, né? É a principal folhosa da nossa salada. Então, primeiro, a gente tem que saber quanto que a sua família consome de alface. Então, vamos supor que a sua família consuma, né,
2 pés de alface, ou seja, 2 unidades, né? Vou colocar aqui em azul. Sua família consuma 2 unidades, 2 pés de alface por semana. Então, se eu quiser saber por mês, eu multiplico por 4, né? Um mês tem 4 semanas, então 2 vezes 4, 8 pés de alface por mês. Então, é isso que você tem que produzir para ser autossuficiente em alface, tá? Então, quanto que você tem que plantar para poder colher esses 8 pés de alface? Você vai plantar 8 mudas de alface? Não, você tem que plantar um pouco mais, né? Porque se uma ou duas morrerem, muitas vezes acontece isso. Você coloca lá no campo, coloca na sua horta e por algum motivo qualquer, alguma praga, uma doença ou alguma coisa que não irrigou ali, que ela ficou seca, né? Perdeu lá um pouco. Então você tem que plantar um pouco a mais para poder garantir aquilo que você precisa. Então vamos supor que você tenha que plantar 10, tá? Plantou 10 mudas, né? É isso que você vai ter que plantar por mês. Se você quer colher 8, você vai plantar 10 mudas por mês, tá? Até aí tá tranquilo, né? Agora, pra gente saber a área, a gente já sabe quanto que a gente quer colher, a gente tem que saber a área que a gente precisa plantar. Para isso, a gente tem que saber qual que é a produtividade. Então, em 1 metro quadrado, quantos pés de alface eu consigo plantar? Isso vai depender do espaçamento de plantio. Espaçamento de plantio é uma ferramenta que a gente usa para deixar aquela planta com uma quantidade de solo, né, uma quantidade de área para ela se desenvolver bem. Então, se eu colocar muitas plantas juntas, eu vou ter competição entre as plantas. Então, elas vão competir por água, por alimento, né, por nutrientes. Vai diminuir a quantidade de insolação, de radiação solar disponível para cada uma. Pode ter um sombreamento entre elas. Vai diminuir a ventilação. Então, pode aumentar a quantidade de pragas e doenças. Então, essas culturas, né, como elas já foram domesticadas, já foram feitos todos os testes com elas. Então a gente já sabe qual que é o melhor espaçamento para cada cultura. Então, por exemplo, a alface, a gente planta ela assim, ó. Aqui tem, por exemplo, no seu canteiro, né, as linhas de cultivo, tá? Aqui no seu canteiro. Então a gente vai colocar uma alface aqui. Entre as linhas, o espaçamento da alface, por exemplo, é de 25 centímetros. Então, vai ter entre linhas, né, uma a cada 25 centímetros, e entre plantas, na própria linha, né, também tem o espaçamento, que na alface também, dependendo da variedade aí, vai mudar, mas em geral também é 25. Então, a gente sabe que uma alface, a gente vai usar esse espaço para cada unidade, 25 entre linhas e 25 entre plantas. E cada hortaliça vai ter o seu espaçamento recomendado, tá bom? E isso vai influenciar na quantidade. Então, sabendo desse espaçamento, né? E agora fica mais fácil da gente ver qual que é a produtividade por metro quadrado. Então, a alface, a produtividade é de 10 pés de alface, tá bom? Então, a cada metro quadrado, eu consigo 10 pés de alface. Então, agora eu já sei que em 1 metro quadrado eu produzo 10 pés de alface. E se eu preciso, né, com o meu consumo também, o meu consumo é de 8, né? Meu consumo é de 8, então se eu preciso consumir 8 e eu consigo produzir até 10 no metro quadrado, então o que que é? Eu preciso plantar quantos metros quadrados? Qual que é a área plantada? Vamos repetir? Em 1 metro quadrado eu produzo 10 pés de alface por mês. E eu preciso para consumir por mês 8 pés de alface. Então eu consumo 8 e eu consigo produzir 10 em 1 metro quadrado. Quantos metros quadrados que eu vou precisar plantar? 1 metro quadrado, você acha? Vamos ver se isso tá certo. Então, para a gente saber a nossa área de plantio, né? Eu fiz aqui uma representação, ó. Então, aqui vamos supor que a gente tem aqui, ó, 1 metro quadrado, tá? Então, 1 por 1.
A gente foi lá e plantou 10 mudinhas de alface, que é o ideal para 1 metro quadrado. Depois ela foi crescendo, né? Tem o ciclo produtivo. Então foi passando o tempo, ela foi crescendo até que ela chegou no ponto de colheita. Quanto tempo mais ou menos que demora para chegar no ponto de colheita a alface? Vai depender do tipo de alface. Você pode começar a colher com 30, 35 dias, e tem umas que só vão ficar boa lá com 70 dias, tá? Depende da época do ano, depende da variedade. Mas com 35 dias, você já começa a colher. Quando a gente faz o plantio para o nosso consumo, né, e não é para comercialização, a gente não necessariamente precisa que a hortaliça tenha aquele ponto de colheita mais favorável, né, de maior custo-benefício. A gente já pode começar a colher mesmo quando ele está um pouco menor, muitas vezes. E depois, ao longo do tempo, ele vai crescendo ali. Então, geralmente, em horta doméstica, a gente começa a colher desse pé aqui com 35 dias, tá? Então a gente plantou, passou 35 dias e a gente começa a colher. Então a gente vai passar o mês inteiro consumindo desse canteiro aqui, tá? E quando chegar ao final desse canteiro aqui, porque você plantou um só, né? Quando chegar ao final desse canteiro aqui, o que vai acontecer? O seu canteiro vai estar vazio, você vai ter que plantar de novo, vai ter que esperar os mesmos 35 dias e para ter a nova colheita. Aqui vai estar com a nova colheita, mas e aí durante esse tempo aqui você vai ficar sem ter o que consumir, não vai? Então veja só, o certo é você fazer o quê? Você foi lá e plantou, então esse daqui é o seu lote 1. Plantou suas hortaliças. Quando passar esses 35 dias, você vai estar consumindo desse lote 1. Quando você começar a consumir esse lote 1, o que você vai fazer? Você vai pegar mais 1 metro quadrado, ó, mais 1 metro quadrado, e vai plantar mais um lote, mais 10 aqui. Então, quando você está consumindo esse aqui está crescendo, tá? Quando terminar esse daqui, vai ter passado os 35 dias que você precisa, né? Para consumir tudo isso daqui, você precisa de 1 mês. Quando passar esse 1 mês aqui, esse daqui já vai estar no ponto de colheita. Então, terminou esse já vai estar no ponto de colheita. E aí você vai fazer o quê? Esse daqui já não vai estar livre de novo? Aí você vai e planta de novo aqui. Então, em 2 metros quadrados, você consegue fazer essa que a gente chama de escalonamento. Então, você vem aqui, você planta, consome, quando começa a consumir esse, você planta outro, e quando esse estiver acabando, você já está consumindo desse. Então, você precisa de um lote 1 e do lote 2, para ter sempre alimento no ponto de colheita.